Santo Afonso de Ligório. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Peca também, e muito mais gravemente, aquele que depõe judicialmente uma coisa falsa que prejudique o próximo. A mentira é sempre pecado, ainda que se diga em proveito de alguém, pois ainda quando alguém pudesse evitar a morte dizendo uma mentira, não é lícito dizê-la. Conta o autor da Biblioteca dos Párocos que o imperador Maximiano mandou encarcerar São Antimo, bispo de Nicomédia, e os soldados que iam em sua busca entraram na sua própria casa. Pediram ali algo para comer e o próprio Santo Antimo a deu, tratando com a maior afabilidade e benevolência. Perguntaram depois onde poderiam encontrar o bispo Antimo. E o santo bispo lhe respondeu: aqui o tendes, eu sou Antimo. Os soldados, então, cheios de gratidão, lhe disseram: não queremos levar-vos preso. Diremos ao imperador que não vos encontramos. Não, meus filhos, respondeu o santo, não quero que mintais. Antes consinto em morrer que aconselhá-los uma mentira. E se entregou a eles para ser levado ao imperador. A mentira, pois, sempre é pecado. Quando se diz sem dano ao próximo, é pecado venial, mas quando há dano grave ao próximo, é pecado mortal. E assim deve-se entender a passagem da Escritura: a boca que mente mata a alma. E quando essa mentira se profere na presença do juiz, é um duplo pecado mortal. E se juntam a um juramento, como sempre se faz em juízo, ainda um sacrilégio por juramento falso, o que é culpa gravíssima e um dos pecados reservados. O legislador Denésio ordenou que ao lado do juiz ficasse sempre um carrasco com um machado nas mãos, para cortar a cabeça daquele que mente em juízo. Maldito aquele que perverte o juízo, e todos os povos respondem amém. Livro do Deuteronômio. Eusébio narra que 3 testemunhas acusaram falsamente em juízo ao bispo Narciso. Disse o primeiro: se não é verdadeira a acusação, contento-me em ser queimado. Disse o segundo: contento-me em morrer de icterícia. E o terceiro: contento-me em ficar cego. Não passou muito tempo sem que ficasse cada um com as 3 imprecações. Um ficou cego, o outro morreu de icterícia e o outro foi queimado por um raio. Em segundo lugar, este preceito proíbe a murmuração. Este é também um pecado muito comum. É raro encontrar, diz São Jerônimo, quem alegremente não fale mal da vida alheia. Buscai-me um homem, diz São Jaime, que não peque com a língua, e eu terei por santo. É um mau sinal em muitos enfermos quando tem a língua enegrecida. Muitas vezes a gravidade do mal não se conhece tanto pelo pulso quanto pela língua. O pulso não representa tanto o acesso de febre, mas se a língua é negra e lívida, diz Hipócrates, é sinal de morte. Muitos vão à igreja, ouvem a missa com frequência, rezam o rosário, mas a língua negra que apresentam com a murmuração contra o próximo é sinal de morte. Sinal de morrerem condenados. Diz São Bernardo que a murmuração é uma espada de 3 pontas. Fere ao que diz, com pecado, fere ao difamado, fazendo-o perder a reputação, e fere também ao que escuta, pois o que está escutando e manifesta complacência em ouvi-lo, também peca. Expliquemos, pois, tudo o que é relativo a este pecado. A murmuração é 2 tipos: a infamação e a difamação. A infamação se comete quando se diz uma infâmia falsa contra o próximo, ou contra sua falta se infla, e sendo isto matéria grave, é pecado mortal, e há a obrigação de restituir a fama. A difamação se comete revelando as faltas ocultas do próximo aos que não as conhecem. E isto também é pecado mortal, porque o difamado, quando o pecado estava oculto, possui ainda uma boa fama, que o difamado o faz perder,
E é sabido que se alguém perde a honra, já não pode aparecer no mundo. Vários são os modos de tirar a fama. O primeiro é infamar alguém abertamente. Fulano cometeu este pecado. O segundo modo é infamar indiretamente, dizendo, por exemplo, fulano se confessa com frequência, mas eu não posso dizer. Quiçá é menos mal explicar abertamente a falta, porque dizendo somente aquele mas, sem explicar mais, se há de crer talvez algo maior do que realmente existe. O terceiro modo é o criticar as intenções, não podendo criticar a ação porque é boa, que faz a maledicência. Critica a intenção, mas faz isso para enganar as pessoas. O quarto modo é o murmurar com sinais. Aquele que assim murmura é chamado pela Escritura, o homem de más línguas não durará sobre a terra. Esta palavra línguas significa que tem mais de uma língua, ou melhor, que tudo nele é língua, pois murmura não apenas com a língua, mas também com as mãos, com os pés, com os olhos. Certo jovem, que não sabia abrir a boca sem denegrir a honra do próximo, com pena deste infame vício, foi castigado por Deus. Primeiro ficando louco, depois cortando a própria língua com os dentes, e finalmente morreu exalando de sua boca um odor intolerável. Quisera Deus que não abundassem entre nós os sujeitos contaminados por este vício desastroso. Havia veneno de serpentes sob seus lábios, diz o Salmo 13. Dir-se-ia que tem a boca cheia de veneno, pois não podem abri-la sem destilá-lo, prejudicando a fama e honra de uns e outros. Há outros que têm o vício de espiar e contar. Ouvem que este diz mal daquele e logo vão contar ao ofendido. Estes se chamam fofoqueiros, que têm sobre si a maldição de Deus, porque fazem trabalho de demônios, tumultuam a paz das famílias e de países inteiros, e são causa de tantos rancores e discórdias. Falemos agora deste vício, tratando do preceito da caridade. Tenhais cuidado, cristãos, tenhais cuidado sempre que falardes. Guardai-vos de que a língua não os arraste ao inferno. Conta-se no espelho dos exemplos que apareceu uma mulher com a língua acesa e, desfazendo-a em pedaços com seus próprios dentes, exclamava: esta maldita língua me condenou. Ainda que o pecado do próximo fosse público, contá-lo sem justa causa a quem o ignora não seria pecado mortal, mas venial contra a caridade. Porém, tendes advertido que se algum fato foi público no passado, mas é oculto no presente, pô-lo às claras novamente é pecado grave, pois na atualidade o infamado gozava de boa reputação. Vamos agora aos remédios. Aquele que prejudicou a fama do próximo não basta que se confesse, mas há de restituir a fama que roubou. E aqui está a dificuldade, porque na medida em que é fácil prejudicar a fama, é difícil restituí-la. Quando a infâmia é falsa, o murmurador tem o dever de desdizer-se e manifestar sua calúnia. E isto é sumamente difícil. Menóquio diz que certo cavaleiro havia difamado uma senhora casada. Foi depois confessar-se com o padre Vítor, dominicano, e o padre lhe disse: é necessário que Vossa Senhoria desdiga o que disse. O cavaleiro respondeu: isto me é impossível, pois eu perderia a reputação. O confessor insistiu, dizendo-lhe que, caso contrário, não poderia absolvê-lo, mas o cavaleiro, obstinado, respondeu sempre que não podia. Vendo por fim o padre que em vão insistia, lhe disse: e depois que está condenado, e virou-lhe as costas. Se porém o pecado do próximo era verdadeiro, mas estava oculto, como antes já disse, também há obrigação de restituir a fama. E aqui há ainda maior dificuldade, porque se o pecado foi verdadeiro, não pode dizer que não é, porque seria mentira, e uma mentira jamais pode ser dita. Então como fazê-lo? Se há de adotar o melhor meio possível, valendo-se de umas frases equívocas, que, sem negar a verdade, a dissimulam, dizendo, por exemplo: o que eu disse de tal sujeito, disse por paixão, não quero nem mais pensar nisso. E às vezes será melhor falar bem daquela pessoa sem dizer outra coisa, em especial quando há presunção de que aquela pessoa
se dará satisfeita com isso, e não renovará, falando com os outros, a memória de sua falta. Porém, é necessário ter em conta que quando se fala mal de algum sujeito a seus superiores, pais, tutores ou mestres, e se fala com o fim de que aqueles possam reparar um dano público ou algum inocente, ou do próprio que delinquiu, então não há murmuração nem se comete pecado. Por exemplo, se uma donzela conversa familiarmente com um jovem, ou se um jovem frequenta alguma casa de fama suspeita, e tu avisas ao pai para que dê um jeito na situação, isto não é pecado. E ainda direi mais, se puderes fazê-lo sem dano grave para si, está obrigado a fazê-lo. E isso não é murmuração, diz Santo Tomás, pois só é pecado a detração, quando se faz com o objetivo de denegrir a fama do próximo, mas não quando se faz para impedir os pecados dele ou o dano alheio. Dissemos que é pecado murmurar, mas também é pecado ouvir quem murmura. Não há dúvidas que o é, quando aquele que escuta provoca o murmurador para que fale, comprazendo-se ou mostrando alegria com a murmuração. Se, porém, não mostrar agrado em escutá-la, e por certo temor não repreende ao murmurador, então diz São Tomás, que não estando certo de impedir, corrigindo, a murmuração não peca mortalmente. Mas isto se entende daquele que não é superior, porque aquele que tem autoridade sobre o murmurador está sempre obrigado a corrigi-lo e impedir a murmuração. Ademais, quando alguém ouve murmurar e percebe que se fala sobre coisa grave e oculta, ou deve corrigir o murmurador, ou procurar que se mude a conversa, ou sair ou manifestar ao menos com um semblante o desgosto com a murmuração. Em terceiro lugar, neste preceito se proíbe a contumélia ou insulto. A contumélia é a injúria que se faz a uma pessoa em sua presença. Com a murmuração se prejudica a fama do próximo, com a contumélia se fere a honra. São Paulo diz que os que de tal maneira maltratam ao próximo são odiados por Deus. Deus odeia os detratores. E quando a injúria abrasa coisas infamatórias, o pecado é duplo, porque ofende a um só tempo a honra e a fama do próximo. E assim como há a obrigação de devolver a fama ao próximo, também há a obrigação em devolver-lhe a honra, pedindo-lhe perdão ou honrando a pessoa ofendida com algum ato de humildade. E quando a contumélia de ato ou de palavras, pois de ambos modos pode ser cometida, se estiveram presentes outras pessoas, diante das mesmas se há de restituir a honra. Abrir cartas de outros é também uma espécie de contumélia, e é também um pecado, sempre que não haja presunção de que não se inquietarão por isso nem o remetente nem o destinatário. Também revelar um segredo que nos confiaram ou que temos prometido guardar também é pecado, se não houver justa causa para manifestá-lo. Quais sejam estas justas causas? Quando ocorrer o caso, pergunte-se a um confessor e direcionai-vos segundo o que ele disser. É pecado também fazer juízos temerários, não há dúvida quando o juízo é relativo a coisa grave. E é realmente temerário, isto é, sem motivo certo para fazê-lo, porque quando há um fundamento certo para tal, então não é temerário, nem pecado. Suspeitar mal do próximo, ainda que não haja fundamento, é pecado venial. E dificilmente chega a culpa grave, a menos que alguém se empenhe, sem razão alguma, em suspeitar um pecado gravíssimo do próximo. Sem razão alguma, eu disse, porque quando há motivo para suspeitar, então já não tem pecado. Os bons sempre pensam bem do próximo, os maus sempre opinam mal. Ao insensato lhe falta o senso, e todos dizem, é um louco. Livro do Eclesiástico. Falamos do 8º preceito. Tocaria agora falar do 9º e do 10º, nos quais se proíbe cobiçar as coisas alheias e a mulher do próximo. Mas os pecados da impureza e do furto já falamos no 6º e no 7º mandamentos. E nos 2 últimos só se proíbem o desejo de cometer tais pecados. Pelo que basta saber, em geral, que as coisas que nos estão proibidas de fazer também nos estão proibidas de desejar. Sendo pecado, o ato também o é o desejo.